Olá pessoal, vamos a mais uma aula do nosso curso de fresamento CNC, comando Siemens 810D. Nessa aula nós vamos falar aqui do ciclo 83. Então o ciclo 83, ele é uma furação com quebra ou eliminação de cavaco. Então já dá bem para ver até pelo desenho que nesse caso é para uma furação mais profunda, um furo mais que tem mais perigo de quebrar a broca, né? Então a ferramenta fura com rotação do eixo árvore e avanço dos eixos até a profundidade programada, de forma que a profundidade final é atingida com sucessivas penetrações. Agora ele não vai furar todo o furo num avanço só, né? Ele vai furando aos poucos. Então, podendo a ferramenta recuar até o plano de referência para eliminar o cavaco. Então, posso fazer uma eliminação de cavaco definindo um valor de incremento ali, que ele vai furar e depois ele vai descarregar. Ele vai furar e depois vai descarregar esse cavaco. Então ele não vai deixar acumular esse cavaco dentro da hélice da broca. Então eu posso programar essa eliminação de cavaco, né, a cada algum valor que eu mesmo vou programar lá, né? Ou ele pode só recuar 1 milímetro para quebrar esse cavaco também, né? Depende do tipo de ferramenta e refrigeração que eu tenho na minha possibilidade. Tá aqui o ciclo 83, ele tem 12 parâmetros, né? Ele já tem um pouco mais que os outros, né? O ciclo 81 tinha 5 parâmetros, o 82 tem 6 parâmetros e esse tem 12. Por que tem 12? Porque ele tem mais recursos, no caso, né? Então nós vamos ver em detalhes aqui todos esses parâmetros, esses recursos aí, né? Então eu posso ter aqui a situação de eliminar cavaco, como ele está mostrando, né? Cada uma quantidade que é furada aqui, a ferramenta sai lá fora para eliminar esse cavaco. Ou ele pode fazer apenas 1 milímetro aqui de retração, fazendo uma quebra de cavaco. Então são duas situações. Então aqui eu tenho o ciclo 83, os 12 parâmetros. Normalmente os 5 primeiros eles são idênticos, né? Entre o 81, 82, 83, todos eles são iguais no início. Então eu tenho o plano de retorno da ferramenta, que a gente já viu lá que normalmente utilizamos 5 milímetros. O ZD inicial, que normalmente é no topo, 0, nem sempre, né? Distância segura 2 milímetros. Coordenada final da furação, aí eu tenho que ver no meu desenho quanto eu quero de profundidade final aqui, né? A profundidade final no modo absoluto, a gente programa com valor negativo. O valor relativo aqui de profundidade a gente cancela com 0. Então sempre assim, né? Até aqui é comum a todos os ciclos, né? Agora vem aqui, coordenada para a primeira penetração de furação no modo absoluto. O que é uma primeira penetração? É onde ele vai furar uma pequena parte aqui, um início, 10% do furo, que ele vem em avanço contínuo ainda, né? Que ele não assumiu ainda nem a quebra e nem a eliminação de cavaco. Então ele considera que um pouco ele vai furar no modo contínuo. Você tem que definir esse valor. Quanto ele vai furar na primeira profundidade, no caso, primeira penetração. Depois vem a primeira penetração no modo relativo, que também é cancelado, que é o mesmo significado do parâmetro anterior. Esse DAM aqui, o valor do decremento. Então, o que é um decremento? O decremento é isso aqui, ó. De quanto em quanto é que eu vou precisar de uma quebra ou uma descarga de cavaco? 3 milímetros, a cada 5 milímetros, a cada 10 milímetros. Aí você vê a situação conforme o material lá que está usinando, né? Às vezes tem que fazer com pouco decremento ou pode ser um pouco mais. Varia aí de 3 a 10 milímetros. Né? Então eu tenho que considerar aqui conforme material, né? Então o decremento, normalmente, como eu disse, valor positivo de 3 a 10 milímetros, de quanto em quanto ele vai descarregando esse cavaco. Tempo de espera na profundidade final da furação, em segundos. Ó, esse ele já tem um parâmetro de que se você precisar que ele fique parando no fundo de cada decremento lá, para dar um tempo na furação, alguma coisa assim, né? No fundo. E também aqui ele tem outro que é um tempo de espera no ponto inicial da eliminação de cavaco. Então quando a broca sai para lavar,
eu posso considerar aqui nesse parâmetro DTS algum valor em segundo para ela ficar lavando lá fora primeiro, para depois mergulhar e continuar furando, né? Esse FRF é o fator de avanço na primeira profundidade de furação. Então, quando ele faz aquele avanço contínuo lá no início do furo, eu posso prever que ele faça com avanço mais baixo. Então, normalmente, ele programa um valor 0,5 para que ele assuma a metade do avanço de furação no começo do furo. Então, ele baixa o avanço automaticamente. Então, a gente coloca assim quase como um padrão. Colocando 0,5, ele vai assumir a metade do avanço no início do furo. Se eu colocar 1, ele vai assumir o mesmo avanço já programado. O modo de trabalho é o último, né? Eu escolho agora, se eu escolher o valor 0 ou o valor 1, eu vou estar definindo uma quebra de cavaco ou uma eliminação de cavaco. Então tem que ver a situação da usinagem, né? Se a broca tem refrigeração interna, alguma coisa assim, ou não. O mais usado aqui é o 1, né? Que é a eliminação de cavaco mesmo. Então ele vai retirar esse cavaco totalmente de dentro do furo a cada decremento, né? Então a gente tem assim como alguns valores como padrão quase, né? Então eu vou ver aqui no meu desenho que eu quero furar 100 milímetros no total, nesses dois furos, essas duas posições, né? 100 de profundidade com uma broca de 20. Então está aqui a broca de 20 no programa, a rotação e avanço calculado, MMCAL, ciclo 83. Então aqui começa, né, os 12 parâmetros. Então começa os 5 primeiros, que são padrão, que é o Z de retorno, 5 milímetros, Z inicial, 0,0, distância de segurança, 2, e aqui está a profundidade absoluta que a gente viu aqui no desenho, né, menos 100. A profundidade relativa cancelada aqui do lado, e ele usou menos 20 milímetros aqui, ó. Ele disse que ele permite que a máquina fure 20 milímetros primeiro, sem a descarga de cavaco, e só assuma a descarga de cavaco de 20 milímetros para baixo, que aí começa a ficar mais profundo o furo e mais perigoso, né? Então ele escolheu um valor menos 20 absoluto para a primeira penetração. A primeira penetração no modo relativo ele cancelou. Esse 5 aqui quer dizer o seguinte, ó, aquele decremento. Então ele vai furar 5, descarrega cavaco. Fura mais 5, descarrega cavaco. Fura mais 5. Então ele vai furando de 5 em 5. É o decremento, né? Os tempos no fundo e na superfície ele escolheu deixar sem parada, né? Sem tempo, 0 e 0. O fator de avanço aqui ele colocou 0,5 para ele baixar o avanço pela metade na hora da entrada do furo. E o 1 aqui ele escolheu descarga de cavaco. Então a cada 5 milímetros vai ter uma descarga de cavaco. As posições dos furos e o cancelamento e a saída da ferramenta. Então está aqui o ciclo 83, que é para furação profunda. E agora vamos aí à simulação do ciclo 83, uma furação com descarga de cavaco. Então, vou fazer o passo a passo inicial aqui para a gente ver como é que é a chegada da ferramenta. Então ela está aqui, né? A ferramenta está aí, ela veio até Z2, dá para ver que ela fica bem próximo da peça ali, está aqui. E aí ela vai começar a furar com descarga de cavaco. Então veja que a nota é que a cada 5 milímetros ali ela vai descarregando o cavaco. Então ela faz esse processo aqui. Ela vai furando e descarregando o cavaco. Já passou para o outro furo. E assim, com uma furação profunda, eu preciso de um ciclo com descarga de cavaco. Então, furou 100 milímetros de profundidade, né? Eu tenho uma furação profunda utilizando um ciclo com descarga de cavaco. Então, essa foi mais uma aula aí da parte de furação, e um ciclo para furação profunda aí. Deixa aí um abraço a todos e até a próxima aula.